ser com torcida única, assim será, porque nós vamos jogar no nosso estádio. Quando ele fala isso, cara, ele atinge em cheio o coração da comunidade vascaína. E aí a comunidade vascaína que estava brava com o Pedrinho, querendo jantar o Pedrinho vivo, o que ela faz? Porra, Pedrinho, tá defendendo os nossos interesses, é isso aí. Nação flamenguista, o Flamengo entrando em campo logo mais, né, contra o Vitória, tudo indica que o Flamengo vem com o que tem de melhor, né, Arrascaeta liberado, Gerson liberado, Wesley liberado e Gonzalo Plata liberado, né. Mas a discussão da semana, pessoal, vai ser esse jogo Vasco e Flamengo, né, e João Guilherme fez uma análise perfeita dessa situação, né. Na verdade, Pedrinho jogou para a torcida, pessoal. Na verdade, ele quis agradar a torcida do Vasco, né? Vale ressaltar que ele vinha sendo bastante criticado e eu creio, né, que agora, depois desse jogo contra o Corinthians, ele vai começar a ser mais criticado ainda. Então, o que foi que ele fez? Jogou para a torcida, né? Porque ele sabe que não tinha condições de ter o jogo em São Januário entre Flamengo e Vasco, né? Jogou para a torcida, aliviar a barra, né? Mas parece que a CBF não acolheu e vai ter que jogar no Maracanã, né? E é uma situação complicada para o Vasco, né? Parece que o Vasco, cada dia que passa, tem mais medo de jogar no Maracanã com o Flamengo, né? E olha que os vascaínos ainda chamavam Maracanã de casa, né? Teve um tempo aí onde eles achavam muito bem jogar no Maracanã contra o Flamengo, mas agora parece que eles sabem que o Flamengo é o verdadeiro dono do Maracanã, né? E Pedrinho, e agora, Pedrinho? O que fazer, né? Como é que você vai jogar para a torcida, né? Pois é, vamos trazer o corte aí, pessoal. O João Guilherme faz uma análise perfeito aí, né? Créditos do vídeo. Fala, João Guilherme, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Olha aí. Depois de todo o disse-me-disse, Vasco e Flamengo no Maracanã. E eu fiz uma leitura dessa situação. Vasco e Flamengo vão jogar no Maraca. O Pedrinho, que é um cara que às vezes que eu estive com ele, né, eu pude constatar que ele é um grande cara, é um cara muito legal. Eu achava o Pedrinho um excelente comentarista, um dos melhores comentaristas do Brasil. Mas o Pedrinho decidiu, por um desejo dele, assumir a presidência do Vasco. Ele ama o Vasco, ele quer ajudar o Vasco a sair da situação que se encontra. E a crítica recente em cima do Pedrinho tem sido imensa. Por quê? Porque ele entrou realmente no meio de um turbilhão, que já é um turbilhão há muito tempo, mas agora, com essa situação da SAF, que estava lá, que saiu por iniciativa do grupo do Pedrinho e entrou na justiça, e o Vasco sem poder vender para outro grupo, porque tem a pendência na justiça com a SAF que estava lá, obviamente que isso gerou uma situação ainda muito pior para o clube que já não estava bem, porque a SAF do Vasco, ela não ajudou o Vasco, ela, pelo contrário, piorou a situação do Vasco. E com essa indefinição, vamos vender, não vamos vender, como é que vai ser? O Vasco entrou realmente num momento delicado. E a torcida vascaína começou a mirar em quem? No presidente. O presidente é a figura máxima. Então o Pedrinho, ele estava no paredão de São Januário. Ele estava ali com a galera mirando nele, estava numa situação complicada. O que foi que ele fez? Isso é uma estratégia muito comum, usada na vida pública e no futebol nem se fala. O Pedrinho jogou para a galera. Porque nesse período do assunto Vasco e Flamengo em São Januário, as críticas ao Pedrinho, elas praticamente desapareceram. O Pedrinho, quando vem a público e diz o seguinte: nós queremos jogar contra o Flamengo em São Januário. É o nosso desejo. Vamos trabalhar para isso. Mando um ofício
para a CBF ainda hoje para pedir a realização do jogo lá, e se tiver que ser com torcida única, assim será, porque nós vamos jogar no nosso estádio. Quando ele fala isso, cara, ele atinge em cheio o coração da comunidade vascaína. E aí a comunidade vascaína que estava brava com o Pedrinho, querendo jantar o Pedrinho vivo, o que ela faz? Porra, Pedrinho, tá defendendo os nossos interesses, é isso aí, nós temos estádio, nós temos que jogar na nossa casa, tem que ser em São Januário. Eu ouvi até o seguinte, o Pedrinho é o novo Eurico. O Pedrinho não tem nada a ver com o Eurico. O Pedrinho não vai ser o novo Eurico por uma questão mesmo de estilo, de personalidade. Ele não será o novo Eurico. Mas eu ouvi isso, Pedrinho é o novo Eurico, está defendendo o Vasco. É claro que o Pedrinho queria jogar com o Flamengo em São Januário, mas ele fazer isso, para quem entende um pouco de comunicação, foi excelente, porque ele tirou todo um foco, toda uma pressão de cima dele e jogou uma bomba no ar, que é claro que a torcida compra, porque é contra o Flamengo. E aí a torcida do Vasco vem junto e aliviou a pressão Pedrinho. Mas todos nós sabemos, pelo histórico, que dificilmente o jogo Vasco da Gama e Flamengo aconteceria em São Januário, por causa da Polícia Militar. A Polícia Militar, que é responsável por dar segurança, não garante a segurança de um jogo entre Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo não se opôs em momento nenhum em jogar em São Januário. Pode jogar em São Januário, não tem o menor problema. Mas a nossa torcida tem que estar presente. Não admitimos jogar em São Januário sem a presença da nação rubro-negra. E aí o BEP falou, não vai dar. Esse jogo não vai ser em São Januário. Pelo histórico. Minha gente, Vasco e Flamengo não é um jogo normal. Quem acompanha Vasco e Flamengo e quem já viveu Vasco e Flamengo em São Januário sabe bem o que eu estou falando. Quem achar o contrário é porque está querendo se iludir ou então é porque está sendo clubista ao extremo. Eu li até um comentário do cara seguinte, São Januário, o entorno de São Januário é maravilhoso, a torcida do Vasco fica ali reunida, todo mundo bebendo, fazendo churrasco, conversando, torcidas, né, de outros times vão para lá e ficam com a gente. Tudo isso é verdade absoluta. Acontece tudo isso em São Januário mesmo. É um baile em São Januário, dia de jogo. Do lado de fora é um evento à parte. Fica uma multidão ali, a torcida se divertindo, vivendo aquele clima, tomando a sua cervejinha, fazendo seu pré-jogo, churrascada rolando, gente realmente de outras torcidas ali, mas torcidas amigas. Torcida do Atlético Mineiro, torcida do Palmeiras, né? Torcidas que têm uma certa rivalidade com o Vasco não vão para lá, não. E a do Flamengo não vai mesmo, né, gente? Um dia é um sonho que eu tenho. E não entendo por que isso não acontece. Poderia acontecer. Por que não? Pois é, pessoal. Só acho que se for para ter o jogo em São Januário, ok, o Flamengo vai sem medo nenhum, né? É porque é o campo deles, né? Então tem que ir, né? Só que tem que ter duas observações. Se vai ter torcida, tem que ser para os dois. Ou se eles preferir que só é torcida só para o time mandante, o jogo do Maracanã é 100% torcida do Flamengo, né? Não tem isso. É 100% torcida do Vasco no jogo deles. Então é 100% torcida do Flamengo no jogo do Flamengo. Eu acho que é nada mais justo, né? Vascaínos e flamenguistas juntos, no mesmo ambiente, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco. Isso acontece em vários lugares. Eu mesmo aqui tenho vários amigos que são torcedores do Vasco da Gama.
Nareba Vascão, meu vizinho aqui e tal, ficar gritando aqui do lado e tal, aquela coisa toda. Convivemos pacificamente, mas no estádio vira um clima bélico, um clima nervoso, tenso, as pessoas acham que são super-homem porque está todo mundo no meio do grupo. Mas não dá para acontecer isso em São Januário com Vasco e Flamengo. Se acontecer, seria maravilhoso. Por que não ter um Vasco e Flamengo em São Januário? Ótimo. O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário contra qualquer equipe. É o estádio dele. Mas, no caso de Vasco e Flamengo, é um jogo diferente. É especial. A torcida encara de uma maneira diferente. O torcedor do Vasco não encara o jogo contra o Flamengo da mesma forma que encara o jogo contra o Botafogo, por exemplo. É diferente. O jogo contra o Fluminense, que tem até uma rivalidade grande entre Vasco e Fluminense, mas não é Vasco e Flamengo, né, gente? Não é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do mundo. E, infelizmente, nos últimos anos, se tornou uma rivalidade muito violenta, né, e pesada. E as cenas dos últimos anos demonstram isso. Vai ter briga em todos os lugares, vai ter briga no Maracanã, vai ter briga no Engenhão. Vai. Infelizmente vai. Porém, principalmente o Maracanã, ele fica numa localização melhor, porque em torno do Maracanã tem mais espaço. É mais fácil você chegar e é mais fácil você sair do Maracanã. São Januário e o Engenhão também é assim, só que o Engenhão tem a vantagem de ter estação de trem logo em frente ali. São ruas estreitas, os acessos são mais difíceis, né? O cara que vai para São Januário, ele tem que ir lá andando até a Avenida Brasil para pegar o ônibus dele, ou então vir aqui para dentro, né, no bairro Vasco da Gama, para sair lá em São Cristóvão. São ruas apertadas, ou seja, facilita a emboscada e facilita a briga, porque é mais apertadinho. E a história mostra isso, o que aconteceu lá já em várias ocasiões envolvendo o Vasco da Gama e Flamengo. Então é por isso, minha gente. Por isso, né? O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário, mas infelizmente contra o Flamengo a Polícia Militar não garante a segurança, considera um jogo de alto risco. Como no Rio de Janeiro o Ministério Público não determinou que tenhamos torcida única, Vasco da Gama e Flamengo será no Maracanã. Existiu a possibilidade de se jogar no estádio Newton Santos, mas estará ocupado no dia, vai ter show lá, Tiaguinho vai lá cantar, tardezinha, aquela coisa toda. Pois é, pessoal, como o João Guilherme aí bem analisou essa situação e falou, vamos ser realistas, né? Os dias se passam e Pedrinho tentou jogar para a torcida, né? Momento de crise no Vasco da Gama, ele tentou jogar para a torcida até comprou a ideia, mas é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida, né? São alguns pontos, né? Por que não pode ter jogo do Flamengo e Vasco no campo do Vasco, né, em São Januário, né? Problema de segurança, pessoal. Rua, como o mesmo João Guilherme falou aí, é rua estreita, né? E a gente sabe como é o clima de Flamengo e Vasco, né? Não estou dizendo aqui que não poderia acontecer o jogo. Para mim até poderia. Era fácil de resolver. Só que tem que saber se Pedrinho tá de acordo, né? E pelo jeito ele quer jogo do Vasco e Flamengo em São Januário com torcida única e no Maracanã torcida 50-50. Pera aí não tá sendo justo, né? Se ele quer torcida do Vasco 100% em São Januário, o Flamengo poderia dar um ok, vamos sim jogar desse jeito. Só que no Maracanã a torcida vai ser 100% do Flamengo. E vamos ser realistas, eu acho que é até negociação para o Vasco da Gama, viu? Porque já no Maracanã ninguém se vê mais torcida do Vasco, né? Maracanã é 90% Flamengo, 10% Vasco, né? Ultimamente tem sido assim, né? E Pedrinho com isso aí só demonstra o quê, pessoal? Ele só transmite para sua torcida, só transmite para sua equipe e no Maracanã o Flamengo vai passar por cima. Isso aí é medo. Isso aí que o Pedrinho tá fazendo é medo. Medo de pegar o Flamengo do Maracanã. Medo de jogar com o Flamengo no Maracanã. Não adianta que querer botar desculpa. Não, é porque a gente tem um estádio,
Pessoal, há quanto tempo a gente entende de futebol e sempre Flamengo e Vasco? Por todas as competições nacionais e internacionais. Sempre foi no Maracanã. Tanto o jogo de ida como o jogo de volta. Eu acho que vocês aqui faz tempo que acompanham Flamengo e Vasco. Sempre os jogos foram no Maracanã. 2 pontos que João Guilherme foi crucial. Principalmente um ponto e depois eu analiso outro ponto. Né? Ele foi bem crucial. Pedrinho jogou para a torcida. Agradou a torcida, aliviou um pouco a sua barra. Ponto. E o outro ponto eu vou dizer. Medo. Pedrinho tá simplesmente com medo de jogar com o Flamengo no Maracanã. Porque ele sabe que o Flamengo domina o Vasco. Né? Mas eu sou bem realista, né? Eu acho que Pedrinho precisa de um cara que chegue para ele e diga: Pedrinho, tanto faz o Flamengo jogar com vocês. Maracanã, São Januário, Brasília, São Paulo, em mar, na lua. O Flamengo sempre vai ter mais condições de vencer o jogo, pessoal. Não sei por que Pedrinho tenta se esconder atrás de uma realidade que todo mundo tá vendo, né? Só ele que não vê, né? O Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem o melhor treinador e hoje joga o melhor futebol do que o Vasco da Gama, né? E aonde jogar, pra mim, não vai fazer diferença. São Januário, Maracanã, qualquer campo, o Flamengo é favorito. Isso aí demonstra se apequinando, né? Cada vez que passa, deixando o torcedor do Vasco mais preocupado, que o torcedor do Vasco tá preocupado, né? Ele quer levar o jogo pro Maracanã, o torcedor do Vasco vai imaginar o quê? Por que ele quer levar pro Maracanã? Porque ele sabe que o Flamengo é melhor, porque ele sabe que o Flamengo no Maracanã pode passar por cima. Então ele tá deixando o torcedor do Vasco cada dia que passa mais preocupado, né? Porque o jogo vai ser sim no Maracanã, pessoal. Pedrinho não conseguiu, né? E agora, né? É jogar no Maracanã com o Flamengo e esperar pelo quê? Eu, flamenguista, espero um bom jogo do Flamengo. O Flamengo vença e convença. Se vai passar por cima, não sei. Tem elenco para isso. Tem bons jogadores. O time tá entrosado. Os jogadores que estavam lesionados estão voltando. Então, é um bom sinal para o Flamengo, né? Vamos aguardar, vamos esperar chegar esse jogo e quem sabe até lá Pedrinho vai estar tremendo as pernas, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa sua opinião aqui nos comentários e até a próxima, pessoal.